R$1.000, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro outra vez, cruzado, cruzado novo, cruzeiro novamente, cruzeiro real e finalmente de volta ao real. Se incluirmos os cortes nos zeros e dos centavos, o Brasil teve 12 unidades monetárias diferentes em toda a sua história. Só nos últimos 50 anos tivemos 5 moedas. O cruzeiro, relançado em 1970, durou 16 anos. Em 1986, foi lançado o cruzado como símbolo do combate à inflação. Durou menos de 3 anos. Em seu lugar, foi lançado o cruzado novo. Também desmoralizado pelo dragão da inflação, circulou apenas 1 ano. Em 1990, o novo governo confiscou o dinheiro dos brasileiros e trouxe de volta o cruzeiro. A aventura durou 3 anos e meio. O Cruzeiro Real foi criado na transição da URV e ficou menos de 1 ano. Depois de tantos fracassos, finalmente uma moeda que veio para ficar. O real completou 25 anos de existência e nada indica que vamos precisar substituí-lo tão cedo. A estabilidade da moeda é uma conquista ainda muito valorizada pela população porque custou muito caro para gerações de brasileiros. O real foi criado em 1994, mas essa história começa no início dos anos 80. Do meu ponto de vista, a história começou com Peca, que escrevi junto com André Lara Rezende, que eu chamo de Peca Larida, que foi a primeira proposta da moeda virtual, né? Que depois virou a ser o RV. O Brasil enfrentava naquela época uma inflação de 200% por ano, que para os jovens de hoje é um número absurdo, mas o Brasil veio numa escalada. No final do regime militar, o Brasil convivia com inflação e estagnação econômica, resultado de políticas equivocadas para estabilizar a economia. Houve várias tentativas de estabilização da inflação durante o período militar. Elas, no entanto, foram norteadas, primeiro, pela visão que todo problema era fiscal. Segundo, com inércia inflacionária. Lembra que quando a inflação é alta, a inércia joga contra, né? Era uma inflação baseada na inércia, ou seja, reajusta o preço hoje de acordo com a inflação do ano passado. Coautor da proposta que permitiu a desindexação da economia com a criação da URV, o economista Pércio Arida fez parte da equipe que criou o Cruzado. Nós tentamos implementar essa chamada solução do Plano Real ainda em 86, mas o consultor-geral da República, que era o Saulo Ramos, que trabalhava com o presidente Sarney, foi taxativo. O sistema monetário nacional só admite uma moeda, não há 2 moedas. Você não pode escrever o contrato em moeda que não seja a moeda corrente do país. Então a ideia pareceu natimorta naquela altura. A teoria esbarrou na realidade de um país que não tinha sequer contabilidade pública e cujos governos emitiam títulos da dívida sem o menor controle. Possivelmente daqui a 20 anos a gente vai olhar para as coisas que hoje se fala sobre orçamento, finanças públicas, e vai dizer, puxa, como é que durante tanto tempo a sociedade se auto-enganou e nós deixamos de adotar o que todo mundo adota e já aprendeu e está mais do que amadurecido no resto do mundo para, sei lá por quê. O Cruzado falhou, mas ficou no imaginário coletivo. Então, os vários planos de estabilização a seguir eram tentativas de fazer o Cruzado certo. O real foi criado num contexto muito especial da nossa história. A população cansada de aventuras, o Congresso paralisado com o escândalo dos anões do orçamento e um acúmulo de experiências que permitiu construir o caminho que iria finalmente nos livrar do círculo vicioso que atrasava o nosso crescimento. Primeiro, o país cansou dos vários congelamentos de preços. Então, o anúncio que nós não iríamos fazer congelamento de preços era crível. Segundo, havia um ministro da Fazenda, que no caso era o Fernando Henrique, que se deu ao trabalho de acompanhar todas as reuniões da equipe de economistas, do qual eu fazia parte. O tornou capacitado para defender politicamente o plano, para explicar o plano, sem depender de ter um assessor do lado, e para negociar politicamente o que podia ser negociado. Ele tinha noção do que dava para negociar e o que não dava para negociar. E tinha o respaldo do presidente da República, que era o Itamar Franco. Tem uma condição muito particular.
O conhecimento técnico foi importante, mas a habilidade e a liderança política por trás do plano foram fundamentais. Havia setores do meu próprio partido no Congresso que achavam que não havia condições políticas para fazer um plano. E que não era necessário, que bastava diminuir um pouco a inflação, porque haveria eleição depois, e deixar isso para um governo mais estável, com maior expectativa de tempo de poder. Mas não era possível, né? Você não tinha como, a desordem era muito grande, você não tinha informação de nada. Nós estamos acostumados num país onde as coisas normalmente dão errado ou frustram, e esse é um caso em que não só deu certo, como superou qualquer expectativa. Acho que deu certo, comemorarmos 25 anos é realmente um marco, acho que é testemunho desse sucesso. Estabilidade macroeconômica é um bem público, é algo que beneficia a todos na sociedade, né? E é importante que tenhamos isso em mente para sempre perseguir e zelar pelas instituições que garantem essa estabilidade macroeconômica.